A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos do grupo Os Abençoados. Deus em Cristo os abençoe nesta noite de uma forma especial e sobrenatural. Nós estamos aqui para darmos continuidade acerca de um estudo, como já é de conhecimento dos irmãos, o qual nós estamos fazendo menção. Intitulamos com o seguinte tema: a grande missão de servir às mesas. Tendo tomado por texto base Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 em diante, hoje nós estaremos dando início, à nossa quarta aula, acerca da terceira característica, terceira e última característica. Eu não sei se nós conseguiríamos encerrar nesta aula, nesta gravação, tudo aquilo que Deus assim tem ministrado no meu coração, acerca de cheio de sabedoria. Este é o terceiro requisito que alguém precisa ter para servir às mesas. Recapitulando: o primeiro, boa reputação; segundo, cheio do Espírito Santo; e terceiro, cheio de sabedoria. Então, acerca disto, nós estaremos elucidando através da luz da Bíblia, porque a Bíblia ela fala por si só. A Bíblia não aceita pensamentos humanos, opiniões humanas, opiniões da sociedade, não. A Bíblia responde à própria Bíblia. A Bíblia fala por ela mesma. Nós estamos vivendo este cenário de fome espiritual exatamente por causa disso. Porque homens querem trazer a sua palavra ao invés da palavra de Deus. Homens querem expor as suas opiniões, as suas ideias, e não querem mais ouvir a palavra de Deus. Aquilo que Deus decretou para a humanidade, aquilo que Deus exige para que o homem e a mulher venham se relacionar com Ele. Então nós seguimos firmes, nós seguimos como os rabiscos da terra, como os remanescentes que ainda têm o desejo de glorificar o nome do Senhor. Então, vamos lá, vamos dar continuidade neste terceiro requisito, cheio de sabedoria. O que é sabedoria? Coloquei aqui: qualidade e caráter de quem é sábio, que tem uma grande instrução, acúmulo de ciência e conhecimento. Quando nós falamos de conhecimento e sabedoria, são duas palavras distintas. Porque conhecimento eu posso obter através dos livros, através da faculdade, através do ensino de professores, mas a sabedoria, ela vem com o tempo. Então eu preciso também ser sábio para colocar o conhecimento em prática. Porque perceba, tem muitas pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas não são sábios. Tem pessoas que conhecem várias coisas, vários idiomas, várias culturas, vários assuntos, bolsa de valores e etc., mas não são sábios. Então, nós precisamos exatamente disso, sermos cheios de sabedoria para executarmos todo o trabalho, todo o conhecimento que Deus assim tem nos delegado. Até para isso, nós precisamos ser sábios. O maior exemplo da Bíblia de sabedoria, de sapiência, nosso velho conhecido Salomão, o rei Salomão. Salomão, quando Deus se apresentou a ele em sonhos, Salomão não pediu ouro, nem prata, nem guerra, vitória, melhor dizendo, vitória na guerra, conquistas sobre os seus inimigos. Salomão não pediu para que os seus anos se aumentassem, se prolongassem, não. Salomão já, mesmo antes de receber de Deus a sabedoria, ele já foi sábio, porque pediu a Deus sabedoria, discernimento, entendimento, para entrar e sair do meio do povo e para governar, porque o povo era muito numeroso. Então, Salomão entendeu a necessidade de trazer Deus para dentro do seu reinado. Isso é sabedoria. Eu vou um pouco além, eu digo: você pode fazer o curso teológico que quiser, você pode fazer o curso acadêmico, o
curso que você quiser, mas se eu não colocarmos Deus dentro deste negócio, se nós não termos como prioridade Deus para nos dar esta sabedoria, de nada adianta o diploma teológico, de nada adianta cursos intermináveis se Deus não for a prioridade sobre as nossas vidas. Então Salomão entendeu que precisava desta sabedoria. Nós temos outros exemplos de pessoas que foram sábias. O próprio Moisés, o libertador, que libertou o povo do Egito através do braço forte do Senhor. A história os irmãos conhecem. Quando Moisés, assim, a partir do capítulo 24 do livro de Êxodo, assim Deus chama Moisés para um período de relacionamento, e Deus agora começa a delegar tudo a respeito do tabernáculo, a respeito do sacerdócio, a respeito de todos os assuntos que Deus precisava trabalhar, o altar do sacrifício, a mesa dos pães da propiciação, tudo aquilo, a arca da aliança, tudo o que Deus tinha no seu coração, Deus delegou, eu não sei de que forma, mas Deus delegou um espírito de sabedoria sobre a vida de Moisés. E eu gosto muito desta passagem, porque repare bem o texto sagrado, somente Moisés ele tem esta visão, somente Moisés ele tem essa revelação daquilo que Deus desejava para que os utensílios do tabernáculo fossem executados, mas o mesmo espírito que desceu sobre a vida de Moisés, a Bíblia diz que é o espírito que desce sobre Bezalel. Bezalel é alguém que é chefe e ele é responsável por construir os utensílios. E o requisito de Deus, a ordem de Deus para Moisés era: faça tudo conforme eu te mostrei no alto do monte. Então, Deus não queria parecido, Deus não queria semelhante, Deus queria igual. Então, é somente Deus que capacita o homem com um espírito de sabedoria da parte de Deus vivo, da parte do trono de Deus. O espírito de sabedoria. Este espírito desceu em Bezalel. Bezalel agora começa a fazer os utensílios, e a Bíblia é fiel em dizer que depois se foi retirada toda esta sabedoria, porque algo que Deus coloca para usar por um determinado tempo e algo que Deus assim delega para a vida inteira. Então nós temos inúmeros exemplos. Nós temos o exemplo também do profeta Daniel. O profeta Daniel foi alguém que agradou a Deus fazendo um propósito já no seu primeiro capítulo do livro de Daniel. Nós ali temos um relato de alguém que se absteve de comer do manjar do rei. Alguém que fez um voto que não iria se alimentar daquilo que saía da mesa do rei, mas a história os irmãos conhecem. Por causa deste voto, por causa deste propósito, Deus se agradou e fez Daniel e os seus 3 amigos os homens mais sábios da Babilônia. Usou eles com grande poder, grande honra. Assim, através da vida de Daniel, foi possível, através deste espírito que Deus delegou, assim, ele revelasse a visão, o sonho de Nabucodonosor. Então, a mesma mão que escreveu Mené, Mené, Tekel e Parsim, escreveu lá na parede com Evil Merodach, profanando os utensílios da casa do Senhor. Quem que chamaram? Chamaram já o velho Daniel, que já se adiantava em idade. Mas o Espírito de Deus, oh glória, o Espírito de sabedoria não envelhece. O Espírito de sabedoria que é narrado no livro de Provérbios. Salomão, ele escreve Provérbios exatamente para isso. O livro da sabedoria, a própria sabedoria personificada em palavras. Oh, coisa gloriosa é quando nós lemos Provérbios. Coisa gloriosa é quando nós entendemos acerca da sabedoria. Então, eu quero que os irmãos percebam a importância de nós sermos sábios e não sabidos. Tem muitas pessoas que são sabidas, acham que sabem, mas não sabem nada. São cegos guiando outros cegos. Se Deus assim não revelar, se Deus assim não usar, se Deus assim não capacitar, nada somos, nada temos para acrescentar, nada temos para agregar. Nós entendemos que
Tiago também, o nosso irmão Tiago, aqui no Novo Testamento, ele vai escrever algo acerca da sabedoria. E os seus irmãos puderem, acompanhem comigo no capítulo 3 do nosso irmão Tiago, o versículo 13 e agora o versículo 17. Depois nós vamos um pouquinho mais além. No versículo 13 ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre pelo quê? Pela sua arrogância? Mostre pelo quê? Por tratar os outros mal? Não. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Perceba que uma pessoa sábia da parte de Deus, ela não é arrogante. Uma pessoa sábia da parte de Deus é alguém que sabe dar uma instrução, é alguém que sabe elucidar acerca de um assunto, acerca de um tema, e sabe assim trazer com mansidão, não com ira, não com prepotência, não com arrogância, mas ela fala com mansidão e ela exala sabedoria da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. No versículo 17, o que diz mais o nosso irmão Tiago? Mas a sabedoria que vem do alto. Então é do alto. Mesmo Tiago escreve: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. Ele tem para dar, e ainda Ele enche o ser humano de sabedoria e não lança em face. Deus, Ele capacita o homem, e Deus depois não diz: ó, tu só sabe porque eu te dei, tu só chegou porque eu te capacitei. Não. Deus é o maior exemplo de mansidão, o maior exemplo, aleluia, de trato pessoal. Deus trata o ser humano, aleluia, de uma forma muito especial, para dar exemplo de como nós devemos tratar uns aos outros. Então, no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, primeiro de tudo, os primórdios da sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ou seja, ela não pesa para lado nenhum, ela trabalha com justiça, com sinceridade, ela é cheia de misericórdia. Uma vez mais, a sabedoria não é para matar, a sabedoria não é para excluir, a sabedoria não é para derrubar, a sabedoria não é para menosprezar. Está entendendo, meus irmãos? Que não se trata apenas de servir mesa por servir, não se trata apenas de pregar por pregar, não se trata apenas de cantar por cantar. Não se trata apenas de ir ao culto por ir ao culto, não. Eu falei que hoje seria um pouco mais forte. Se trata de fazer com excelência, fazer algo que agrade a Deus. Ela é cheia de misericórdia, não pesa para lado nenhum, não visa, não busca os seus interesses. Tiago diz mais, ela é cheia de bons frutos. A sabedoria, ela vem com os frutos, a árvore se conhece pelos frutos. A árvore, se for laranjeira, dá laranja, não tem como laranjeira dar pepino, não tem como laranjeira dar abrolho, dar espinheiro brabo, não. A laranjeira, a bergamota, o abacateiro precisa dar fruto que coincide, que seja concernente com a sua árvore. O fruto precisa ser concernente com a sua árvore. E eu digo mais, se nós estamos todos ligados na videira verdadeira, se nós estamos ligados na mesma árvore, por que rendemos frutos diferentes? Ah, irmão Lucas, é multiforme. Não leve para esse lado, irmão, não. Eu estou falando de frutos dignos de arrependimento, frutos bons frutos. Se nós estamos ligados na mesma árvore, nós somos obrigados a render os mesmos frutos, frutos bons. E por que alguém que diz que está ligado na videira está rendendo frutos maus, frutos que geram vergonha, dissensão no meio da igreja? Isso é falta de sabedoria, isso é falta de interesse, porque quando nós nos interessamos acerca da palavra de Deus, nós entendemos o que precisa. Como faremos esta obra? Oh, glória a Deus, eu sinto graça, irmão.
Eu sinto a presença de Deus. Como que nós faremos este trabalho? A Bíblia está dizendo como nós faremos este trabalho. Aleluia. Sem parcialidade, uma vez mais. Sem parcialidade. Não pesa, de novo, eu estou dizendo isso, é isso que o Espírito Santo está expressando. Sem parcialidade, não pode pesar para lado nenhum. Quando nós temos algo a julgar, eu relato uma vez mais o sábio Salomão, naquela situação das mulheres que tinham a criança brigando pela guarda, uma dizendo que era mãe, a outra dizendo, não, então vamos fazer assim, para dar igual, vamos partir a criança no meio. E a verdadeira mãe disse o que? Não, o filho é dela, pode ficar com a criança. Então, o Salomão entendeu que a mãe verdadeira era assim, porque Salomão não pesou para lado nenhum, Salomão usou a sabedoria, mas com parcialidade, sem parcialidade, melhor dizendo, imparcial, que não pese para lado nenhum. E o que mais Tiago diz sobre a sabedoria que vem do alto, meus irmãos? Ela é sem hipocrisia. A hipocrisia é o fermento dos fariseus. Lucas escreve, se não me falha a memória, salvo engano, no capítulo 12 do Evangelho, segundo a sua ótica. Ele escreve as palavras de Jesus, acautelai-vos, pois, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é fermento de fariseu. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o ato de eu falar aquilo que não sou. Hipocrisia é o ato de eu cobrar aquilo que não faço. Exigir do outro aquilo que eu nem chego perto de ser ou de fazer. Isto é hipocrisia, isto é fermento. E perceba que nós estamos afermentados disso, porque há muitos fariseus, há muitos hipócritas inseridos no cenário da igreja, pessoas que não fazem nada daquilo que cobram e estão frustrando pessoas, estão causando exatamente este fermento. O fermento, ele muda a proporção da massa. As irmãs que cozinham, os irmãos que entendem de fermento, sabem que ele muda o tamanho, duplica, triplica, quadriplica o tamanho, dependendo da quantidade do fermento. Assim é a hipocrisia no meio da igreja. Pessoas que estão fermentando os sentimentos, pessoas que quando sobem para pregar, e nós conhecemos a vida, e elas pregam que não vive, isto é fermento, causa algo dentro dos nossos corações, isso não pode acontecer. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos, tenha cuidado com esse tipo de gente que fala e não faz. Aleluia. Então que nós venhamos entender que a verdadeira sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria é Deus que delega para o homem. É aquilo que eu disse e torno a dizer, nós podemos estudar e é bom, o crente tem a obrigação de estudar, o crente tem a obrigação de se ater da palavra de Deus, porque como que iremos para o céu se não conhecemos o lugar para onde vamos? Como que nós vamos falar que seguimos a Cristo se não conhecemos o Cristo das Escrituras? Então o crente, ele tem a obrigação de se inteirar dos assuntos do céu. Mas esta sabedoria que Salomão também escreve em Provérbios capítulo 9 e o versículo 10 é muito conhecido no nosso meio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo que vem primeiro é o temor a Deus. Temer a Deus acima de todas as coisas. Este é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Então, não adianta a sabedoria se nós não temermos a Deus. Não adianta a ciência se nós não formos pessoas prudentes. Porque senão, eu acho que vai ficar um pouquinho extenso, meus irmãos, mas eu peço perdão, porque vai dar certo. Aí a gente encerra neste áudio com chave de ouro. E eu quero que os irmãos absorvam isso. Porque se nós não temermos ao Senhor, se nós não tivermos esta prudência, Tiago também escreve, aleluia, agora
no capítulo 3 também, no versículo 14, 15 e 16, Tiago fala o outro lado da moeda, uma sabedoria que agora não vem do alto. E quando nós olhamos o cenário que a igreja está inserida, quando nós olhamos muitos e muitos obreiros, eu não estou generalizando porque ainda tem homem de Deus sobre esta terra, mas existem muitos obreiros que começaram a fazer um curso teológico e agora já estão arrotando teologia, me permite esta expressão, este vocábulo, estão arrotando teologia e agora estão com arrogância porque aprenderam um pouquinho mais do que os outros irmãos e agora eles é que sabem, eles é que pregam. Se colocar o microfone na sua mão é avivamento, se colocar para pregar, meu Deus do céu, por que botaram fulano, por que botaram o Joãozinho, Pedrinho? Bota eu a pregar para ver se eu não estouro isso aqui. Estoura nada, o homem sem Deus é nada. Lá pra cá, de camaiaçô. O homem sem Deus é nada. Ai de nós que vamos perecer se nós acharmos que é sobre as nossas qualidades que Deus opera. Ai de nós que passaremos vergonha se acharmos que é porque eu. Ai de nós, meus irmãos. O homem sem a mão de Deus sobre a sua vida é nada. Se Deus recolhesse por um segundo a sua mão, se Deus desviasse os seus olhos por um segundo, um milésimo das nossas vidas, nós estaríamos já lá há muito tempo, no lugar onde há silêncio, onde não há obra. Nós já estaríamos há muito tempo no mundo dos mortos, aleluia. Mas como Deus é bom, aleluia, que as suas mãos estão sobre as nossas vidas. E aqui Tiago está dizendo sobre um caminho que nós não podemos entrar, um caminho que nós não podemos de forma alguma entrar por ele. Quando ele diz no versículo 14: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. O que significa um sentimento faccioso? Egoísmo, rivalidade, ambição. Em outras palavras, querer ser mais do que os outros. Nós estamos vivendo um cenário de competição dentro das igrejas. Nós estamos vivendo um cenário de competição sobre os altares de Deus. Pessoas que querem pregar mais do que as outras, pessoas que querem cantar mais do que as outras, pessoas que querem profetizar mais do que as outras. Como se a unção tivesse sobre o microfone. Deus tem nos levado para pregar em alguns lugares e muitas vezes eu fico horrorizado. Certa vez eu estava pronto para pregar, entregar o microfone, uma oportunidade de oração para um irmão. Ele começou a profetizar, começou a dizer que Deus estava fazendo e Deus estava dizendo. E meu Deus do céu, aquele microfone estava encharcado de unção. Eu antes de pregar eu pensei comigo, meu Deus, se o irmão está assim, na hora da palavra ele vai decolar, na hora da palavra ele vai voar, na hora da palavra esse lugar vai ficar pequeno, porque vai ter um intercessor, um homem de Deus avivado. Muito pelo contrário, irmão, na hora da palavra ele estava em silêncio, deu até sono, e uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu quero que os irmãos entendam aquilo que eu estou dizendo. Profeta que é profeta só na oportunidade, cantor que é cantor, que sai profetizando para os outros só na oportunidade. Quando o outro está cantando não sente nada, quando o outro está pregando não sente nada. Isso é egoísmo, isso é rivalidade, ambição, querer ser mais do que o outro. E Tiago está dizendo para nós fugirmos disso. Se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Aleluia. Essa não é a sabedoria que vem do alto, e aqui é um perigo, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra
aleluia, perversa. Então Tiago está dizendo que aonde existe inveja e espírito faccioso, perceba que é um espírito de egoísmo, é um espírito que rege. Alguém dá brecha, alguém abre uma porta através de amarga inveja, gera um espírito faccioso. Cuide o seu coração. A Bíblia diz que de todas as coisas que nós precisamos guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. É muito sério isso, irmãos. E eu sou sincero com os irmãos, eu não estou preocupado com a quantidade que está consumindo este conteúdo. Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que estão apertando play e se alimentando, não. Eu tenho certeza que alguém está sendo alcançado, alguém que ainda quer compromisso, alguém que ainda anseia, alguém que ainda deseja, estar desejoso por ver a obra de Deus caminhando sobre esta terra. Então aqui estão, aleluia, os requisitos. É só servir mesa. Eu pergunto para os irmãos, é só servir as mesas, meus irmãos? Eu já estou encerrando, já está muito extenso, mas eu tenho certeza que é canal de bênção, é Deus que está neste negócio. Não é só servir mesas, irmãos, porque torno a dizer, trazendo a Bíblia agora, a igreja já estava com 8.000 membros, e perceba que 7 pessoas estavam aptas para servir. Este é o problema dos nossos dias. Pouquíssimas pessoas estão aptas, pouquíssimas pessoas estão disponíveis para trabalhar para Deus. Mas ainda é tempo de nós sermos sacudidos pelo Espírito de Deus, aleluia. E para nós encerrarmos aqui no versículo 7, a Bíblia diz que a obra de Deus começou a crescer ainda mais, os sacerdotes criam no Evangelho, Jerusalém foi sendo alcançada pela palavra. E o que nós temos com isso? Os homens certos, com os requisitos certos, a obra cresce e o nome do Senhor é glorificado. Precisamos entender que há uma necessidade de sermos capacitados por estes requisitos, porque homens certos, eles executam a missão de uma forma melhor. A obra está gemendo hoje em dia, porque estão consagrando qualquer um, estão colocando qualquer um, estão consagrando obreiros por amizade, por afinidade, porque amigo. E obra de Deus não se faz por amizade, obra de Deus se faz por chamado. Obra de Deus não é eu acordar hoje e achar que sou alguma coisa, se Deus assim não disser que eu sou. Obra de Deus é feita por homens e mulheres que ainda querem compromisso, de braços cruzados no oba-oba. Ninguém faz a obra de Deus de qualquer forma. Jeremias escreve: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, sem compromisso. Homens certos executam o trabalho de uma forma certa, a obra de Deus cresce e o nome do Senhor é glorificado. Eu creio, meus irmãos, que Deus está levantando uma geração. Deus está levantando uma geração que está andando na contramão deste mundo. Uma geração que vai impactar este globo terra. Este globo, aleluia, que Deus está mandando um avivamento. O último avivamento da igreja se dará nos nossos dias. Grave bem o que eu estou lhe falando. O último avivamento, a totalidade, a plenitude do Espírito Santo, nós somos parte da geração do avivamento e consequentemente o arrebatamento está muito próximo. A igreja experimentará a totalidade do Espírito Santo de Deus, o derramar por inteiro. Em Atos dos Apóstolos foi uma pequena porção por aquilo que Joel profetizou. É nestes dias os quais nós estamos vivendo. Deus abalará a terra com um avivamento sobrenatural extraordinário e arrebatará a sua igreja. E nós estamos incumbidos de sermos estes homens certos, com os requisitos certos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Foram 4 aulas, 4 gravações de extremo aproveitamento. Que os irmãos possam ser alcançados por esta palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado.
toda a honra, eu tributo toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E que Deus em Cristo uma vez mais abençoe os irmãos. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.